Acabei de assistir agora uma cidade do Rio de Janeiro, né? Passou ontem. Eu sou moradora aqui de Campo dos Goytacazes, mas nós que somos moradores aqui do Rio, é muito triste, né? E eu estava fazendo uma reflexão agora no profissional, né? Que a gente lida com as crianças, juventude, mas a gente sofre porque são pais de família, são filhos, são maridos, filhos que irão ficar órfãos, são avós. Então é muito triste, né? Aí eu vi alguém da segurança falando que esse tipo de procedimento de atacar não vai resolver a questão, né, da criminalidade. E aí eu me lembrei, se eu não me engano foi Pelé, na década de 70. Eu me lembro que Darcy e Brizola também, eles batiam muito nessa tecla, né, de existir políticas públicas, né, de existir um trabalho social, educacional, voltado para aquela juventude. Eu não tenho muita certeza, mas algo me diz na época que foi Pelé, que ele tinha esse desejo de implantar alguma coisa, porque ele já viu o futuro. Porque quando essas pessoas não têm um futuro, não têm uma família estruturada, né? Quando eles não têm políticas públicas que ocupem, né, essa juventude, gente, as crianças, não existe esporte, não existe quadra. Na época que eu estudava, a gente tinha biblioteca, né? A gente brincava na rua, de pique, né? A gente tinha atividades que a gente brincava na rua, a gente gastava energia. E hoje o que acontece? Essa juventude, eles não têm incentivo nenhum ao esporte, né? Não há um incentivo ao esporte, não há um incentivo ao lazer, não é desenvolvido um trabalho. Acabaram com os pátios da escola. A gente tinha o dia mais animado da escola, era o dia que tinha educação física, ou a hora, né, mais alegria nas escolas era aquele momento do recreio, né? Na minha geração era recreio dessa década de 70, 80, né? E mesmo quando eu dei aula, 2000, existia o recreio, mas aí foram acabando, né? Foram acabando com aquilo que a escola tinha, com a biblioteca, com recreio, com intervalo. As escolas viraram 3 turnos. Então aquela coisa de tem que ensinar, aumentou a carga horária, diminuiu o número de férias. E não resolveu nada, entendeu? Não resolveu nada, não resolveu. E aí quando eu vi, né, falando que do Rio de Janeiro, né, dessa situação, aí as pessoas querem culpar 1, 2, 3. Eu só queria trazer aqui nessa reflexão um dado muito importante, principalmente para quem não é do Rio e talvez não saiba. Desde a década de 80, os nossos governadores do Rio de Janeiro, Moreira Franco, família Garotinho, Rosinha Garotinho, aquele Castro, né? Castro, e tem um que foi Pezão, aquela turma toda já foi presa. O governador jogou dinheiro na Baía da Guanabara, entendeu? De tanto que dinheiro que na época foi desviado, e dinheiro que podia ter sido usado em escola, que podia ter sido usado em projeto social. Eu achei o governador, né, Castro, esse que está aí agora, mas o outro, Sérgio Cabral foi preso. Eu virei muito nervoso, né? Aí fica sucateando, fica vende SEDAI, pegou dinheiro da Previdência, agora pagar dívida, né? Esses desvios que acontecem nos órgãos, nos poderes, em quem está no poder, vai salvar alguém de uma situação dessa, da violência? Eles não pensam que a violência está nas cidades, que vai trazer danos para a família dele, para ele, entendeu? Essa criminalidade, essa falta de moradia, essa falta de investimento em transporte, falta de investimento em lazer, em saúde,
Aí o que acontece? Infelizmente a maioria, se houver uma contabilidade aí depois dos direitos humanos de quem que acabou perdendo a vida, são quem? Em geral são os pretos, eles moram na favela, né, no Morro do Alemão, são os pretos, os que moram nessa comunidade, entendeu? É o pobre, né, que acabou acontecendo isso lá. Então, por que acontece essas coisas? Por que a juventude escolhe a criminalidade? Existe o vício? O que leva ao vício? Então, eu hoje queria trazer para vocês uma reflexão e o que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo para contribuir, para amenizar isso, para tirar esses jovens desse interesse de conhecer as drogas, famílias desestruturadas, o que é feito? Que grupo de apoio existe para esse jovem? Ou uma terapia, né? Vai procurar um psicólogo, aí não tem vaga. Vai procurar vaga aí numa secretaria de esporte no município desse como Campos, imenso, né? Um município imenso. Aí não tem vaga para praticar um esporte, uma natação, ocupar a cabeça com alguma coisa. As praças existem. Aqui no meu bairro mesmo existia uma academia no bairro Santo Antônio, tá lá. Né, tiraram aquele carpete verde, não tem uma academia, um incentivo, entendeu? Por quê? Porque o dinheiro não está sendo administrado naquilo que deveria. Aí depois acontece um terror desse, né? Aí fica todo mundo apavorado. Mas o que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo? O que o governo está fazendo? Será que nós estamos cobrando ao governo que ele faça alguma coisa? A gente participa? Não, a gente não participa, a gente não vai, a gente não quer saber o dinheiro está sendo gasto em quê. A gente não quer ser ocupado, a gente não quer participar de nada, a gente não quer perder tempo, a gente quer ter a nossa vidinha tranquila, ficar na nossa casa com a vidinha boa, enquanto a gente está vendo, né, que está acontecendo essas coisas ao nosso redor. 4 horas de viagem, estado de Rio de Janeiro, e as pessoas que estavam lá, mais de 120 encontraram até agora, né, que perderam a vida. Eles não são só do estado do Rio, não. Falaram que são do Espírito Santo, do Nordeste. Então são as crianças, não é só responsabilidade. Aqui a minha crítica ao Rio, porque é onde essas pessoas moram, são os moradores, onde a população não tem sossego, né? A violência impera o Rio de Janeiro. Mas os outros estados também, os desvios, o que não é feito, o que não é cobrado. E aí a gente não quer participar, né, da vida pública, porque a gente não quer se envolver. A nossa mentalidade é que político, todos eles, né, são do mesmo saco, sendo que tem gente que entra lá com uma mentalidade boa. Às vezes são corrompidos, porque a história de corrupção no Brasil é grande, né, gente? E aí a gente vai lá desde o descobrimento, quem veio para o Brasil, quem foram os moradores, quem colonizou, né? Gente, por isso que é tão importante a gente estudar. E aí eu falei hoje, eu tentei contribuir de forma espiritual com aquele conhecimento que eu tinha na época, depois para a educação enquanto professora, aí no social, né, enquanto assistente social. Mas a gente não pode perder de vista a nossa responsabilidade, a gente não pode fingir que não está acontecendo, porque uma hora dessa entra um parente da gente, um sangue da gente que faz uma escolha errada e vai para esse mundo aí a gente vai ver a notícia de uma pessoa nossa, entendeu? Que escolheu essa vida, e aí a gente vai ficar perguntando, eu podia ter feito alguma coisa, não fiz nada. Aí eu me lembrei daquela historinha da Estrela do Mar, que tinha um escritor, antes de escrever, ele passava ali na beira-mar caminhando para poder conseguir inspiração, e aí ele, né, um jovem passou e viu ele ali tirando aquelas estrelas e jogando novamente na água, né? E quando ele jogando, o jovem chegou e perguntou: o que você está fazendo? Aí ele falou: eu estou jogando aqui porque daqui a pouco o sol vai esquentar aí e ela vai morrer, elas vão morrer, né, a que tinham lá. Aí o jovem falou assim: mas são tantas, né? E
Que diferença vai fazer você jogar umas e outras não? Aí ele pegou uma, jogou na água e falou assim, para essa eu fiz a diferença. Então, se a gente pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, de alguém, a gente já contribuiu, né, de alguma forma. Então hoje eu trouxe essa reflexão, um momento triste, né? Obrigada por vocês estarem aqui, por ter ouvido, e vamos